Boa noite, professor Cheguei por aqui. Elvis. Tudo bem? Boa noite, Lázaro. Deus abençoe, meu irmão. Que alegria, mais uma live. 20 lives, rapaz. Que marca que chegamos, viu? Que marca. Quem que esperava, né, Elvis? A gente que iniciou esse trabalho há 20 semanas atrás, a gente não imaginava que duraria todo esse tempo. E aí, vendo as respostas positivas das pessoas que têm acompanhado essas nossas lives, vendo também essa capacidade que as pessoas têm de dizer para nós que o conteúdo que nós estamos desenvolvendo aqui tem sido relevante, tem gerado oportunidades para as pessoas. Isso tem nos motivado e nos levou até aqui, a 20ª live do Projeto Holywork. Então é uma alegria para nós, O né, Senhor nos Elvis? ajudou e nos conduziu. Eu acho que nós podemos dizer isso com certeza. Então, assim, hoje para nós é dia de alegria, porque estamos atingindo essa marca de 20 lives seguidas, né? Então, muito bom. Deixa eu já ver quem que está chegando aqui. O Kleber está aqui conosco. Eu vou pedir para os irmãos que estão chegando, já dando o seu aceno aqui para nós, que toquem aí no aviãozinho, convidem outras pessoas para participarem conosco, É para isso que aí. essa nossa conversa de hoje chegue a mais pessoas, ajude outras pessoas, né, Alves, nesse trabalho de santificação que nós estamos desenvolvendo. Graças a Deus. Terezinha aí, uma querida irmã que fala aí dos Estados Unidos, o Kleber também. Aqui no Facebook também está chegando. E mais uma vez, não estranhem, Lázaro e eu ficamos olhando para um lado e outro, que estamos com duas câmeras, uma para o Facebook e outra para o Instagram. E o tema de hoje, Lázaro, está muito bacana, né, não? Então, Elvis, redes sociais, elas são aliadas, sim ou não, no desenvolvimento profissional? Lázaro, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem WhatsApp, você tem YouTube, Eu tenho. você tem TikTok. Isso não tenho. Eu criei, eu criei um TikTok para mim, rapaz, tentando entender essa nova linguagem. Mas aí, essas redes sociais, elas podem nos ajudar no nosso crescimento profissional, ajudar a vender, ajudar a posicionar nossa marca, são positivas, é negativa, ajuda, atrapalha? Eu acho que é um pouco sobre isso que vamos falar, né? Com certeza. O Elvis, eu queria também fazer uma abordagem a partir do seguinte. No ambiente corporativo, a gente sabe que esse ambiente ele é um pouco mais formal. Normalmente, aquilo que a gente fala, a gente é sempre mais comedido. Então, por ser um ambiente mais formal, o tratamento ele é mais cordial, ele é mais polido. No Uhum. entanto, a gente sabe que existe aqui, alguns conflitos. Então, eu queria também tratar, a partir desse aspecto que nós vamos abordar, sobre os conflitos que podem surgir a partir desse contexto aí das mídias sociais sendo usadas no ambiente corporativo. Acho que vai valer a pena a gente fazer essa discussão. É Então, quase que uma netiqueta, como se chamava, né? eu acho que sim. Eu acho que a gente pode falar a esse respeito com toda certeza. Mas vamos lá, Elvis. Maravilha. Vamos lá. Quantas redes sociais existem hoje? Nossa, gente, tem tanta, Lázaro, assim, e redes sociais, por puro entretenimento, até uma rede social que é estritamente profissional, como o LinkedIn. Então, você vai de um TikTok para passar o tempo até o LinkedIn. Tudo é rede social e todas nós podemos extrair o que é de melhor para nos ajudar a crescer, posicionar nossa marca pessoal ou a da empresa, vender e ganhar autoridade. Enfim, a gente pode, de fato, extrair o melhor. Mas se não se cuidar também pode cair muita casca de banana, né? Com certeza. Ô Elvis, hoje, por exemplo, são várias mídias sociais. Você começou a me perguntar se eu tenho TikTok. Eu não tenho ainda. Vamos ver se vai ter Faça, necessidade de faça. ter. Cada rede social que surge, você fala assim, mas será que vai precisar disso? Então, a gente, no começo, eu tinha um pouco de resistência. Então, assim, Uhum. inclusive, por exemplo, meu perfil no YouTube foi criado recentemente, né? Tô fazendo um trabalho lá no YouTube. Mas aí você tem o Instagram, o Facebook, e começa a surgir esse número de redes sociais.
E aí, tem algumas pessoas que talvez, como eu, começam a utilizar só no último momento, quando vê assim, não tem mais jeito, tem que utilizar, né? E aí tem o LinkedIn, que é a rede social profissional. No entanto, o que eu percebo? Se nós olharmos hoje para o ambiente corporativo, o ambiente de trabalho, nós vamos perceber, isso não é regra, o que eu estou dizendo, mas possivelmente vão estar na gestão ou, por exemplo, como proprietário de uma empresa, pessoas que são baby boomers ou pessoas que são da geração X. E eu sou um geração X. E o que acaba acontecendo? Eu não sei, você no seu Achei que ambiente... você ia falar que você era um millennial. Você é jovem. Eu não sei como é que tá você dentro dessa sua realidade, Alves. Mas, assim, para mim, quando eu contratei, por exemplo, alguém que era ou da geração Y ou Z, e colocamos a pessoa, depois do treinamento necessário para desenvolver o trabalho, e você vê a pessoa primeiro colocando um fonezinho de ouvido. Você se sentiu incomodado com isso ou não? Nossa, eu tinha, assim, a diretora lá da minha instituição, ela falou um pouquinho sobre isso uma vez, sabe? Eu fui pro quarto da minha filha, ela contando, né? E lá estava ela com o fone de ouvido, né? O caderno do lado, o notebook ligado e o celular do lado. Aí ela disse, minha filha, você não vai estudar? Ela disse, mãe, eu estou estudando. Outro ritmo, né? Outra abordagem do que a gente fazia antes. Aquele silêncio monástico, né? Tudo desligado. Ora, eu estou aqui ouvindo um podcast, estou pesquisando no computador, estou lendo na apostila, no livro e conversando pelo WhatsApp com o meu grupo de estudo. Tudo ao mesmo tempo. Para nós, a nossa geração, ABCT velho, a nossa geração não tinha esse ritmo, essa plasticidade mental. Então, assim, é realmente um mundo novo que a gente está se adaptando, né? Então, esse trabalho, Elvis, eu comecei a perceber, por exemplo, essa realidade da diferença que há entre a forma com que a mentalidade de um baby boomer, a forma com que a mentalidade de uma geração X foi forjada, é completamente diferente dessa, eu vou usar uma expressão simples, rapaziada, que está chegando e dominando o mercado de trabalho. Então, eu me lembro bem o quanto me aborreceu quando eu vi um profissional que eu tinha contratado colocar o fonezinho de ouvido. E aí, por exemplo, teve até uma situação que foi engraçada, que eu fiz uma abordagem e chamei 2 vezes pelo nome e a pessoa não me respondia porque estava com fone de ouvido. No entanto, Elvis, eu acabei percebendo algumas realidades. É que a forma com que a minha mentalidade foi forjada, ela nem sempre é a mais correta, nem sempre é aquela que vai trazer maior resultado. Exato. E especialmente quando eu comecei a fazer gestão de equipes comerciais, eu comecei a perceber que o fato de alguém estar com fone de ouvido ou com uma mídia social aberta, isso não tem implicação, Elvis, às vezes no desempenho daquela pessoa. É claro, tem exceções, tem exagero, tem netiqueta, tem tudo isso que nós temos que observar no ambiente corporativo. Mas a primeira coisa que eu percebo, né, eu estou dizendo aqui a respeito de um fone de ouvido. Agora, imagina aquela pessoa que está ouvindo, por exemplo, um celular vibrar constantemente porque o sujeito está com a mídia social aberta. Você imagina aquele sujeito que está fazendo postagem durante o expediente de trabalho, o conflito que isso causa com pessoas que não são da mesma geração. Então, tudo isso a gente tem que conversar a respeito e entender, Elvis, a mentalidade de cada um. Por quê? Porque vai haver conflito, né? Até que eu compreenda a realidade de um millennium, por exemplo, o cara nasceu no ambiente de internet, ele está acostumado a isso, ele está lendo um livro, está com um fone aqui, está pesquisando, multitelas, não é? Então, são várias situações que a gente tem que analisar, eu acho que vale a pena a nossa discussão a respeito disso. Aliás, eu vi um teste que eu achei muito legal, eu queria fazer com você agora. Se você fosse me fazer uma mímica e dizer assim, liga para mim, ou vou te ligar, qual seria o sinal que você faria? Esse. Assim, né? Isso. Aí eu vi os jovens fazendo, meu filho, disse que vai ligar para a mamãe, né? Como é que você liga?
É diferente, né? É É outro diferente. mundo. É. Aliás, eu estou vendo que o João Paulo, que é corretor de imóveis, um querido irmão da renovação, fica aí que tem um exemplo já já para você que é dessa área. Quero cumprimentar também a Luzinete aqui no Facebook, a Nilza de Joinville, Luzinete em Dayatuba, muita gente boa chegando. Lázaro, o fato é que nós estamos nesse mundo conectado e, assim, sem querer ficar sempre retomando pandemia, pandemia, mas a pandemia nos jogou cada vez mais forte para o mundo virtual. Então, assim, as empresas, os comércios, além de fazerem vendas online, também se obrigaram a entender essa linguagem das redes sociais para se posicionar e também vender, né, fazer chegar a sua marca. Então, como é que a gente extrai o melhor de cada rede social a nosso favor, para o nosso crescimento profissional e não fazer como você disse, né, parecer que eu estou enrolando o trabalho, que eu estou me distraindo, mas como usar ao meu favor e da minha empresa. E lembrando também que cada rede social, e aqui é o pulo do gato, cada rede social ela tem uma linguagem própria, né? Ô, Elvis, isso que você falou, muito legal. Então vamos lá. Bom, nós falamos então, primeiro sobre essa dimensão da Uhum. mentalidade das várias gerações, o Baby Boomer, o Geração X, as gerações Y, Z e agora os Millennials que estão chegando e dominando o mercado de trabalho. Na minha geração, eu como geração X, eu preciso então aprender a conhecer um pouco mais a mentalidade dessas pessoas, como é que funciona a mente dela, para quê? Para que eu consiga fazer uma gestão adequada. Imagina, Elvis, que na minha equipe hoje, a maior parte das pessoas tem em torno de 20 e 25 anos. Eu Só tenho duas, molecada, tudo jovem. eu tenho duas pessoas, que uma tem 35 anos e um outro que tem 42 anos pareando comigo. Mas Ah, a maior parte está dentro dessa idade. Quando você vê um menino falar que nasceu em 96, cara, e está trabalhando ali com você, e é um excelente profissional, sabe? Você fala assim, meu Deus, é outro mundo, né? Então, de fato, e são pessoas que são preparadas, que têm competência, que trabalham adequadamente. Então, tirando essa parte do conflito inicial, eu acho que as mídias sociais vieram para ficar, elas são uma uhum. realidade, e nós, enquanto gestores ou empreendedores, precisamos aprender a extrair o melhor delas. Primeiro, para nós, enquanto profissionais, e segundo, para o nosso negócio. Então, Elvis, eu gostaria de tratar com você a respeito de falarmos um pouquinho sobre cada mídia social. Recentemente, Opa, nós opa. dois fizemos um trabalho, né, onde nós fizemos uma análise do Instagram de uma empresa Tava lembrando desse caso que a isso. gente fez. A gente fez aí esse case, né, de uma empresa que trabalha com moda feminina, também moda masculina. A gente deu um Uhum. feedback, eu acho que foi bem bacana, a pessoa acolheu muita coisa, está aplicando e com certeza tendo resultados. Eu queria então tratar com você um pouco sobre cada mídia social. Vamos começar sobre a mais antiga, Facebook. Ah, achei que você ia por Orkut. Não vamos tão longe assim, não. MySpace, aí vai MSN. Vamos lá, Elvis. Facebook. É importante, tem pessoas que estão falando que o Facebook está morrendo. Ele ainda dá resultado para empresas. Como eu me Uhum. posiciono adequadamente no Facebook para que a minha Boa. empresa, para que a minha marca traga melhor resultado? Boa. Então vamos lá, gente. Fica com a gente porque a gente vai tentar descobrir, conversar com vocês como cada rede social funciona, como tentar masterizar, né, a linguagem de cada uma e extrair o melhor para a gente, para o nosso negócio e para a nossa marca pessoal. De fato, Lázaro, eu era um desses que pensava que o Facebook estava morrendo, né? Porque ele virou uma rede, vamos dizer assim, muita propagação de ódio, discussão, né? Entrou num extremo muito exagerado. Então, acabei meio que saindo um pouco dele, mas ele tem recobrado um potencial. A própria iniciativa de marketing do Facebook tem feito isso, falando do Facebook Comunidade, potencializando as páginas, né, a página, a fanpage. Então, realmente, o Facebook ele não tem só uma sobrevida, ele tem muito ainda o que dar, em particular se a gente usar aquelas ferramentas comerciais, de negócios, de propaganda, a ferramenta loja, então ainda tem muito o que dar. Eu mordi minha língua, né? Eu pensei que ele tinha morrido, mas ainda tem muito trabalho para fazer nele. Elvis, inclusive, por exemplo, até a nossa live.
Nós começamos, eu acho que há 4 ou 5 lives atrás, a fazer uma transmissão também pelo Facebook. No começo tivemos algumas dificuldade com a tecnologia, inclusive, mas mesmo com todas as dificuldades da tecnologia, a audiência ela é grande. Nós, por exemplo, algumas lives nossas beiraram a quase 800 visualizações. Então a gente percebe... Teve uma que passou mais de 1000, né? Foi. Então a gente percebe essa realidade, que o Facebook ainda dá resultado. Agora, Elvis, assim, para que a gente dê algumas dicas para as pessoas que têm tanto um perfil, quanto, por exemplo, que têm um perfil empresarial. O que elas podem usar para agregar valor, para conseguir expor melhor a sua marca, posicionar-se diante do mercado, achar o nicho do público certo? Queria conversar um pouco a esse respeito. Eu acho que tem 2 palavras que têm sido muito chave em qualquer rede social, embora você entenda a característica de cada uma delas, né? Por exemplo, o YouTube, ele é uma linguagem que cabe um conteúdo mais denso, mais largo. Um Twitter, 140 caracteres, é só um fisgão ali do que você tem a dizer. O Instagram, ele nasceu para ser foto, mas o IGTV tem crescido, mas ainda é só um conteúdo rápido, né? Que você rola, é muito imagético, né? Você rola rápido. E o Facebook, ele comporta um pouco essa mescla. Imagem, foto, vídeo, texto. Quando você entende cada linguagem e usa cada um da melhor forma, você está num bom caminho. Não dá para ser, por exemplo, um repositório, né? Eu tenho feito isso assim de maneira até errada. A gente faz um vídeo aqui para o Instagram e para produzir um vídeo para o YouTube, como é mais demorado, eu só pego o vídeo e jogo lá. Sim, sabendo que não duplica. É o ideal. Uhum. Só duplico, né? Sabendo que não é ainda o ideal. O Facebook tem outra, o YouTube tem outra pegada. Mas aí, por exemplo, a gente pode usar as ferramentas comerciais, o perfil, né, profissional, isso ajuda muito. Aí entrar para a questão de pagamento, ADS, aí vai para outra questão, mas vamos tentar aqui falar do crescimento e alcance orgânico. Elvis, aqui, deixa eu ver aqui, o João Paulo está fazendo aqui uma pergunta para nós. Será que consegue realmente captar tudo ao mesmo tempo? Eu acho que ele está falando especificamente dessa dimensão aí das pessoas que fazem, né, dessa geração milênio, geração X, que conseguem fazer um trabalho, por exemplo, com fone de ouvido, multitelas. Então, tem uma discussão muito grande sobre isso aí. Aqui, o mito da multitarefa, né, Lázaro? Isso, esse é um mito mesmo. Aqui a Ivete está dizendo se pode-se dizer que o Instagram é o melhor meio de comunicação, meio de comunicação além do YouTube. Deixa eu ver. Então, vamos, na medida do possível, trazer uma palavra, uma resposta para esses irmãos. Elvis, a respeito de multitarefa, né? Opa. Essa é uma discussão que já vem de longa data. Alguns vão dizer que a mente humana ela só consegue se concentrar em uma atividade de cada vez. Alguns estudiosos vão dizer que as mulheres têm uma habilidade de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Agora, o que é preciso entendermos? Como resposta aqui para o João Paulo, qual o tipo de atividade que aquela pessoa desenvolve? Porque é o seguinte, se a atividade ela for uma atividade mais analítica, que exige mais concentração, se é uma pessoa que mexe com números, que está, por exemplo, realizando uma planilha, ou, por exemplo, imputando dados que são relevantes, que você não pode errar a vírgula, que você não pode errar um número, nesse caso, o que eu penso? A concentração em uma única atividade vai com certeza favorecer ou pelo menos minimizar os erros que são passíveis em qualquer atividade humana, né? Então, esse primeiro aspecto. Agora sim, eu já vi pessoas que conseguem fazer, eu já vi pessoas com mais de uma tela, né, jovens desenvolvendo coisas assim. Uma outra questão, por exemplo, departamento comercial, né? Hoje eu faço gestão de equipes comerciais. E, Elvis, não tem como hoje, por exemplo, você realizar uma operação comercial sem usar o WhatsApp. Exatamente. Por quê? Porque, assim, a facilidade de comunicação, de envio de documentos, a facilidade e a rapidez na resposta leva, por exemplo, não tem o que fazer. A gente tem que usar o WhatsApp
E assim, a gente fecha muitos negócios através do WhatsApp. Então, hoje, por exemplo... Apaga muito incêndio, resolve muito Mas problema. com certeza, com certeza. Então, a gente precisa entender muito bem qual é o perfil de cada empresa. Algumas empresas, inclusive, proíbem os colaboradores de usar, por exemplo, as redes sociais O durante que os tempos. hoje é praticamente incongruência, né? Não dá para escapar disso. Eu já Claro vi, que com sabedoria, né? sim, eu já vi, por exemplo, algumas empresas, Elvis, que, por exemplo, no regimento interno da empresa está a proibição de uso de celular, de uso, por exemplo, de mídias sociais. Eu já trabalhei em empresas, inclusive, onde o seu computador ele fica travado para acesso a mídias sociais. Isso, exatamente. Então, eu não sei se você tem experiência profissional nessa linha. Então, Tem. o que você acha a respeito disso? Como é que você tem visão sobre essa situação? Você deu o tom da nossa conversa. Gente, olha só que loucura como é que o bate-papo vai nos conduzindo, né? De rede social para falar de até lei trabalhista, perfis, millennials, gerações e neurociência. Então é só um gancho que nos leva para vários assuntos. Na verdade, Lesa, um jovem hoje é inconcebível ele ir para uma instituição, para uma empresa, organização, em que ele não tem acesso. Então, antes, olha só como realmente mudou a mentalidade. Antes, as empresas, né, caçavam seus talentos, então a parte mais frágil era o talento, era o profissional. Hoje em dia, o jovem, um profissional recém-saído da faculdade, por exemplo, ele pode se dar o luxo, por exemplo, de dizer assim: por que você me quer? Me diga por que você merece me ter como funcionário, né? Quase que a lógica muda, né? Ele pode escolher, claro que eu falo assim, em linhas muito gerais, sem considerar as fragilidades de estudo, de financeiro, enfim. Mas o pensamento como um todo, ele realmente mudou. O jovem hoje, ele quer estar no emprego, né, em que ele já pense numa ascensão, às vezes até rápido demais. E nessa rapidez das redes sociais, por isso que o mundo das redes sociais não se separa do tipo mental dos jovens hoje, né? Porque é uma coisa muito rápida, acelerada. A gente falava aqui de multitarefar. Então, eu recomendo aqui esse livro, Elástico, de um cientista, Leonard Midlov. Muito bom. Ele fala um negócio muito bacana. Ele derruba um pouco a questão da multitarefa e Sim. fala assim: nós conseguimos fazer uma tarefa bem atenta e as demais parecem que estão no multitarefa, né? Mas está num segundo plano do cérebro, que ele chama de modo default. Olha que bacana. É um tipo modo padrão. Então, como você está dirigindo, por exemplo, parece que faz muita coisa ao mesmo tempo, mas já é no automático, é um movimento autômato. Então, você dirige, está no segundo plano. Agora, ler as placas, conversar com quem está do lado, né, dar atenção a algum carro que passa, pega a sua primeira atenção. Então, quando você está respondendo e-mail e aqui ao telefone, sei lá, né, você tem um primeiro plano de tarefa e as outras estão no modo default, estão no segundo plano, quase que automático. Parece que é multitarefa, mas uma se sobrepõe. É muito interessante essa abordagem que ele faz. Mas, enfim, sempre são teses, né? Tem alguns que falam contra, outros são favoráveis a ela. Aí, por exemplo, nós entramos no âmbito de pesquisa ainda, né? Mas, no entanto, Elvis, eu já Gente vi... que conversa doido, tá indo pra tudo que é lugar. Doido. Eu já vi pesquisas, por exemplo, que você leva em torno de 23 minutos para atingir um estado de alta concentração para desenvolvimento de uma tarefa. E quando, então, você perde a concentração, você vai demorar para retomar aquela mesma atividade com o mesmo foco. Tem um livro que eu ainda não adquiri, ele está no inglês, um livro que se chama Flow. Você já viu, Elvis? Não, acho que não. Rapaz, eu já vi comentários a respeito, já vi alguns vídeos a respeito desse livro. O flow é uma palavra para identificar aquele estado onde o profissional está... Flow é fluxo, né? É fluxo, é isso. É quando a pessoa entra num estado de alta concentração, onde ela consegue dar o melhor de si para a realização de uma determinada tarefa. O hiperfoco. É o hiperfoco. O Elvis, então ele fala o seguinte, ele começa citando, por exemplo, quando o maestro está ali regendo uma determinada orquestra. Então os gestos, a concentração, o olhar dele
ele está completamente imbuído no desenvolvimento daquela tarefa. Então, assim, a nossa alta produtividade, ela depende muito dessa dimensão do foco. Tem pessoas que têm mais facilidade para chegar nesse estágio de foco. Algumas atividades, por exemplo, que eu desenvolvo, exigem o meu foco, né? Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa muito cansado, porque eu estava fazendo um trabalho de uma planilha muito cheia de fórmulas que me ajudam, por exemplo, a trabalhar o resultado operacional que eu estou conseguindo todos os dias. Então, assim, eu fiquei imerso por um longo período, e isso exige concentração. E é nesse momento, quando você atinge esse estado, que você consegue dar o melhor de si. Agora, o seguinte, existem as interrupções que a gente vai ter que aprender a trabalhar com elas. A partir desse aspecto, por exemplo, a mídia social, ela pode colaborar ou não. Como eu disse, se você faz parte... Você foi ninja agora, viu? É uma loucura. Puxou pro gancho. É uma loucura. Se você eu tava aqui parte... só, quando é que ele vai puxar o gancho para a rede social? Vamos lá. Se você faz parte, por exemplo, então, de uma equipe comercial, não tem o que fazer. Né? Lázaro, o Cleiton está aqui falando do Facebook, está dando a duplicação de áudio. Será que é o seu ou é o meu? Eu é no Facebook? É, o meu está zerado aqui. Eu também deixei mudo, tô só com um. Aqui tá... Gente, fala como tem para vocês o áudio, por favor. Aqui eu estou na captação somente do áudio do meu notebook. Cleiton, se tiver ruim, eu te aconselho a ir aqui para o nosso Instagram. O meu é @LázaroPrachedes ou Professor Elvis, que você vai conseguir ouvir e ver aqui, talvez, de forma melhor. Então, Elvis... Vamos lá, a conversa tá boa. A gente estava no flow. A gente estava no hiperfoco. A gente estava no fluxo. Muito bem. Então, a partir desse contexto, se você faz parte de uma equipe que você precisa usar mídia social, não tem o que fazer. Ela não é uma interrupção, mas ela é uma ferramenta para o desenvolvimento do seu trabalho. Por exemplo, dentro hoje do meu contexto de trabalho, eu recebo, por exemplo, possibilidades de negócio, Elvis, pelo Messenger, pelo Instagram, eu recebo pelo WhatsApp. Então, assim, são várias formas da pessoa nos acessar, inclusive por e-mail. Então, a gente tem, por exemplo, um número considerável de orçamentos para responder por e-mail e tudo mais, né? Então, todas essas mídias, nós estamos com elas abertas ao mesmo tempo e fazendo a gestão. No entanto, uma equipe comercial, ela é medida pelo resultado. Então, a gente tem que produzir. Então, a gente está ali observando o telefone tocando toda hora. É uma equipe comercial e uma equipe comercial que performa bastante. Então, Elvis, a partir desse aspecto, o que acontece? Existem momentos do nosso dia que nós estamos, a gente já falou a respeito disso, inclusive, que a gente desenvolve as tarefas que são mais difíceis. Então, a gente precisa saber organizar o tempo para que as mídias sociais, elas não atrapalhem, mas colaborem com a nossa alta performance. É isso que nós queremos. Bom, eu acho Ao mesmo tempo, eu acho que tem duas palavras que definem assim como é que a gente masteriza as redes sociais, né? E claro, que a gente fala, Lázaro e eu, de quem também está aprendendo junto com vocês, que tem uma bagagem, né, de vida profissional, de vida espiritual, liderança, tanto na igreja quanto também no mundo corporativo, e também chegando aí nas redes sociais, que é inescapável. Duas palavras eu acho que são fundamentais, que é autoridade e engajamento. Então, se você quer que a sua empresa, ou você mesmo enquanto pessoa física, angarie seguidores e transforme isso em clientes, ou venda o seu nicho de mercado, um produto que você quer lançar, um serviço, autoridade e engajamento, sabe? Então, as redes sociais são uma grande vitrine. Então, quanto mais você tem autoridade e engajamento, você vende mais. Como é que você faz para conseguir isso? Talvez você deva começar marcando presença. Olha só que liame, né? Que linha fina é essa que o Lázaro deu para a gente. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado para não se deixar roubar,
no tempo pelas redes sociais. Para eu poder vender, ganhar autoridade, ganhar respeito, eu também preciso marcar presença, né? Então, assim, tem que ter muita sabedoria mesmo. E é interessante, Lázaro, que eu estou tentando aparecer em tudo que é rede justamente para marcar essa presença e entregar o conteúdo, não é só para aparecer, né? No nosso caso, em particular, é entregar um bom conteúdo para as pessoas. E aí, recentemente, uma amiga minha mandou uma mensagem e falou assim, você vai dominar o mundo. Por quê? Porque eu já tinha o Facebook, o Instagram, né? Aí eu fiz um TikTok para entender como é essa rede. E recentemente eu tô no Spotify, tô nos podcasts. Tô no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ou seja, essa nossa conversa aqui, você encontra aqui no Instagram, encontra no Facebook, logo em seguida vai para o YouTube e também você pode escutar no Spotify. Então você está aqui dirigindo, lavando louça, arrumando a casa, tá na academia, tá lá ouvindo o Elvis e o Lázaro. Meu Deus, é muita mídia social, Elvis. Muito bem. A respeito de marcar presença, eu acho que é fundamental, Elvis, as empresas utilizarem e se colocarem na vitrine da melhor forma possível. É claro, por exemplo, respeitando-se aquilo que cada mídia social pede. Isso. No Instagram, o que é importante? Se você trabalha, por exemplo, com uma loja, vamos pensar aqui, de sapatos. O que é interessante? Observar lojas que tenham, por exemplo, já uma grande audiência. Por quê? Porque quando você faz uma publicação, ela precisa ser intencional. E qual é, por exemplo, o objetivo? É que a publicação atraia engajamento. Se você, por exemplo, está divulgando um determinado produto, o que você espera? Que novas oportunidades de negócio surjam a partir de uma publicação. Então, por exemplo, no Instagram... Like virou commodity. Alves, no Instagram, a foto com a iluminação adequada, a foto, por exemplo, usando não só o objeto em si, se é um sapato, é importante ter o modelo adequado que vai trazer o elemento humano aí para aquela foto. Então, é fundamental você seguir alguns padrões. E assim, quando você faz uma postagem, outro dia, por exemplo, eu fiz uma postagem, Elvis, no período, não minha, mas da empresa que eu faço gestão, eu fiz uma postagem, por exemplo, onde eu dizia para os nossos clientes que nós estávamos com saudades deles e que nós não podíamos recebê-los por causa da pandemia. Então, a gente fez um pedido, mande sua foto. Elvis, a gente teve mais de 200 pessoas que enviaram fotos para nós. Que legal, que legal. Então, assim, a gente ficou muito feliz de ver a resposta do público, né? Então, assim, quando a gente consegue atingir o público e ter essa resposta, isso a gente chama de posicionamento. A gente consegue trazer esse posicionamento adequado. Bem, tem profissionais aqui, tudo, né? Elvis, tem profissionais aqui de mídia social. Eu acho que o Alexandre... Não, tô com vergonha, estou vendo aí o pessoal chegando, estou com vergonha aqui. Ajuda a gente aí, o Alexandre, a Laís, que tem boa... Você falou um negócio muito legal, porque você ganhou esse posicionamento e o engajamento das pessoas que responderam. Isso vale muito, seja para uma pessoa física ou para uma empresa, ter esse feedback dos seus clientes. Porque senão vai ser, eu estava aqui me lembrando, vai ser senão como o Collor, na época do impeachment, mandou o povo ir para a rua e ninguém foi. Pois é. Uma roupa de branco, foram de preto, né? E hoje é mais ou menos isso. Você abre uma caixa de pergunta, comenta aí o que você acha. E ninguém comenta, responde. Né? Pois é. Ninguém responde. Você fica num vácuo, ou seja, você não está engajando, seu conteúdo não está legal, não está despertando interesse. E aí você começa a rever as suas práticas. Mas o importante, que você começa a fazer e testar. Nós estamos sempre testando, né? Comenta aqui, curte, compartilha, para que tenha uma congruência da foto com a legenda, com o comentário, e vamos aprendendo essa linguagem. Para quê? Porque uma coisa é o Lázaro, que já é um craque na oratória, um grande pregador e palestrante, vai para o Instagram, eu estou super feliz que você está se soltando mais, no YouTube, no Instagram, porque é outra linguagem, gente. Então a gente tem que entender como chegar nas pessoas, porque no fundo, Lázaro, é disso que se trata, né? É verdade. É chegar nas pessoas. Então, para chegar, eu tenho que ter a linguagem.
É esse o objetivo final, né, Elvis? É atingir as pessoas. É para isso que as mídias sociais existem. Ô, Elvis, tem uma pergunta aqui da Ivete. Opa! Ela está perguntando aqui: e-mail com o tempo irá ficar para trás? Ela diz que alguém fez essa pergunta hoje para ela, não no Aham. sentido de acabar, mas de ficar como mensagem de texto do celular. Olha só a comparação que ela está fazendo. Sobre o e-mail, né? Ela tá comparando o e-mail com as mensagens, por exemplo, de texto que eram tão usadas no celular. O que você acha a respeito, Recentemente Elvis? eu vi um estudo muito recente sobre isso, não é um estudo, uma reportagem, na realidade, com o especialista, né? Que esses especialistas às vezes erram mais do que acertam. Mas ele disse um negócio interessante. Disse que o e-mail, dada a rapidez da exigência da rapidez de comunicação hoje, o WhatsApp já resolve muita coisa. Se você quer resolver um problema, o WhatsApp já ajuda. Tanto que quase ninguém mais liga, né? Olha, eu fazendo aqui, ó. Ninguém mais liga, né? É o WhatsApp. Agora, o e-mail tem o valor de quê? De você ainda deixar documentado, registrada aquela informação. Talvez ele ganhe mais por essa função do que para resolver algum problema. Para resolver, você vai no rápido, porque nós não temos tempo a perder. Vou dar um exemplo muito breve, muito breve. Essa semana, eu tive meu aspirador de pó quebrou. E aí eu precisei comprar a mangueira, né? O Lá que veio o Elvis com aconteceu? as suas histórias. Ó. Não, eu acho isso fantástico. Não tem como a gente, a nossa cabeça, né, Lázaro? Você analisa, você usa o serviço, analisa, né? Faz a Sim. consultoria. E aí eu procurei onde é autorizado aqui em Fortaleza, fui na loja e perguntei, você tem a mangueira para aspirador tal? Aí, no bom cearense, ela disse, tem, mas está faltando. Tem, mas está faltando. Ok, vou ter que pedir do fornecedor, chegue em mais ou menos 30 dias, e só um daqueles canos é R$ 80. Ah, não. Tá caro, e eu entendo hoje a minha consciência que eu não tenho tempo a perder, né, como cliente, e o mundo é corrido. Assim que eu cheguei em casa, fui no Mercado Livre. Gente, não é uma propaganda, viu? Fui no Mercado Livre. Eu comprei o kit inteiro pelos mesmos R$ 80. Meu E vai Deus. chegar em uma semana. Entendeu? Então, assim, essa linguagem que nós, enquanto profissionais e empresa, temos que entender. Nós não temos mais tempo a perder. Uma empresa que tem o mindset antigo de que é demorada para responder e curar a dor do cliente, essa empresa está afadada. Com certeza. Elvis, isso que você disse e o exemplo que você trouxe, fantástico. Hoje, por exemplo, na Netiqueta, um prazo adequado para que você responda e-mail é de no máximo 24 horas. É. Agora, tem algumas situações que não dá para esperar 24 horas. Então, Exato. para a Ivete, o e-mail ele se tornou hoje uma ferramenta onde você formaliza. Né? Então, você quer formalizar algo que é importante, que é significativo, manda por e-mail. Lá, por exemplo, dentro do trabalho que eu desenvolvo hoje, por exemplo, nós fechamos negócio rapidamente, às vezes pelo WhatsApp, pelo telefone mesmo, mas Uhum. o envio de documentos nós fazemos somente por e-mail. A gente faz, por Isso. exemplo, pelo WhatsApp? Faz. Por exemplo, o sujeito está chegando para amanhã. Ele já está na estrada, às vezes, chegando. Né? Então, eu não tenho o que fazer. Então, em Não vai burocratizar o processo e perder o alguns cliente. casos a gente não burocratiza, porque você precisa resolver de forma rápida, resoluta ali a Tá? situação. Mas, via de regra, o processo que nós seguimos é esse. Você pode fechar ao telefone, qualquer coisa nesse sentido, mas a gente sempre formaliza para deixar tudo documentado para a segurança do cliente e para a segurança nossa também da empresa, a gente formaliza por e-mail. Então, Ivete, pode ser que, por exemplo, inclusive, o Elvis, judicialmente hoje a ferramenta que aceita ainda é o e-mail, né? Se bem que nós temos visto no jornal alguns casos que estão aceitando conversa pelo WhatsApp, Estão né? aceitando, inclusive, áudios aí e tudo mais, né? Áudios. Não tá Lázaro, fácil. mas voltando aqui. Gente, ó, entrou aqui o João Paulo mais cedo, não sei se ele está conosco ainda. João Paulo, dá um oi se estiver com a gente. Lembrei muito de você esses dias para preparar essa live. Porque para a gente dominar essas linguagens em rede social, e você pergunta, mas eu vou para o TikTok é uma perda de tempo? Pode ser e pode não ser. Eu lembro que mais de 10 anos, acho que muito mais de 10, quando surgiu o Twitter, na capa da revista Info,
dizia assim: nova rede social, útil ou mais um meio de perder tempo, sabe? E o Twitter, ele está criando lei, mudando lei, derrubando o governo, né? E achava que era coisa fútil. Então, ou seja, o TikTok pode parecer fútil em princípio. Não sei se você já entrou, já viu como é que é, Já Lázaro. vi, eu tenho uma net, a minha netinha domina aquilo, vocês vão ver que belezinha. Tem muita bobalhada, né? Tem. Mas eu vejo uns perfis que os caras estão tirando muito proveito disso. Por exemplo, tem um rapaz que ele é corretor de imóveis em Goiás, né? Então ele sempre fala de fisiculturismo, de saúde, mas ele fala dentro de apartamentos, como ele vende, né? Tudo. Então ele fala assim, ele faz um storytelling. Olha que legal, ele faz um storytelling. Ele entra no apartamento com o carro, alto luxo com o apartamento. Que tal você, eu estou aqui entrando no seu apartamento, com Olha o só. seu carro. Você sobe no seu elevador, na sua sala, e depois você entra no seu apartamento. Aí ele faz uma volta. No outro dia, ele fala, aparece com roupa de ginástica. Gente, hoje eu não vou estar chovendo, não vou para academia, mas eu vou correr aqui no meu apartamento. Aí ele corre, o bicho tem mais de 1 km² o apartamento. Né? Então, assim, ele encontrou um nicho e uma linguagem para vender. Né? Esse tipo de abordagem, talvez ele não faria sucesso no YouTube, nem no Facebook. Então, ele masterizou o TikTok e está vendendo bem. Né? Então, quando você entende a linguagem, a pegada de cada rede, você consegue posicionar sua marca, ganhar autoridade e fechar negócio. Com certeza, com certeza. A Laís está dizendo aqui, Elvis, que os clientes dela não querem nem mais receber guias de impostos. A Laís é contadora, não querem receber guias de impostos pelo e-mail. É só hoje pelo WhatsApp. Imagina isso, Elvis. Agora, se ele não gostar, ele apaga a mensagem, né? Claro. Deixa eu ver aqui o que mais. Ela está dizendo que você está ensinando com parábolas hoje, Elvis. Ó. Gente, que conversa maravilhosa, Lázaro. Não imaginava que ia ser tão fluida assim, viu? Muito então, bacana. A gente, por Gente, exemplo... como é que vocês estão gostando? O que está achando? A gente idealiza um tema pensando que vai para um lado e, de repente, no meio da conversa, a gente começa a falar de mil coisas, de relacionamento profissional. Coisa bacana isso, né? Eu acho que essa é a nossa missão, né, Elvis? Agora, Elvis, olha só uma reportagem que eu acabei achando aqui. Deixa eu trazer aqui algumas coisas legais que eu acabei vendo enquanto também me preparava para essa nossa live. Você sabia que o brasileiro é o segundo, não é o primeiro em uso de redes sociais? Você sabia disso? Sabia. Eu não sabia em qual posição, mas ele estava bem nas cabeças, né? E a quantidade de tempo que a gente gasta usando as mídias sociais é algo muito relevante, não é? Gente, inclusive, se você não sabe, no Instagram, por exemplo, e as demais redes, você tem uma função nas configurações que você consegue ver o tempo que você passa lá. Porque, assim, no fundo, essa conversa nossa foi um pano de fundo que você já percebeu para falar de gestão de tempo, prioridade, propósito, escolhas, marketing, vendas e usar tudo isso a seu favor. Já que estamos no mundo de mídia social, não tem como escapar. Mas como não fazer disso uma armadilha, mas usarmos isso a nosso favor? O Elvis, essa coisa que você disse, por exemplo, de descobrir a linguagem específica de cada mídia social é muito relevante. Então, vale a pena. Nós fizemos um curso, inclusive, juntos de Instagram. Você está muito mais desenvolvido que eu, você faz stories e tudo mais. Eu tentei fazer alguns. Você tem que perder a timidez, isso sim. Eu tentei fazer alguns, mas ainda estou meio enrijecido. Estou tentando aprender. Minha filha, você é mineiro, você é tímido. Minha filha acaba tentando me ajudar. Pai, eu tenho que falar mais solto. Eu sou um pouco formal em alguns aspectos ainda. Eu sei que é uma dificuldade, uma limitação, né? Mas a gente está aqui para vencer as limitações. E logo vocês vão ver alguns stories aí no meu Instagram, porque não tem gente, vamos cobrar do Lázaro, olha aí. Não tem como fugir disso. Agora, Elvis, quando nós fizemos a análise do Instagram daquela empresa, você trouxe alguns aspectos relevantes a respeito do feed. Então, como deixar ele mais limpo, mais intuitivo? Eu queria que você desse algumas ideias aí para os irmãos, inclusive porque eu achei muito relevante aquilo que você pontuou a respeito.
Boa, show de bola. Gente, sempre lembrando, mas eu cheguei a tantos mil seguidores, eu já tenho tantos clientes. Uma frase que eu gosto muito de usar, que assim, ela muda a nossa mentalidade. O que te trouxe até aqui não é garantia que vai te levar até a próxima etapa, tá? Então, se você já tem um número de clientes razoável, um tanto de seguidores razoável, se você vai avançar, não vai ser com as mesmas práticas. Então, é sempre preciso essa reanálise e modificação. Então, por exemplo, nesse feed que a gente estava analisando de loja, ela se propõe a vender manequins até o número e também do manequins plus size. Só que no feed não tinha nenhuma foto de modelo plus size. Uma outra coisa que ela poderia também ter agregado, que nas fotos, já que o perfil era profissional, colocar a função loja, que isso ajuda muito. Então, se você tem um site ou um e-commerce, vincula a sua foto do feed, que a pessoa só clica e já vai para a foto. Estamos numa sociedade acelerada, rápida. Então, quanto menos tempo meu cliente perder, mais eu posso garantir aquela venda. Se o cliente se interessa, mas ele tem que passar por quase que um jogo de tabuleiro para fazer a venda, ele desiste no meio do caminho. Elvis, deixa eu ver. O que mais a gente viu lá? Lembra daquela questão de colocar algumas fotos que traziam um pouco mais de clareza para o feed? Queria que você falasse a respeito disso. Também. As fotos não tinham, assim, não tinham tanta clareza. Poderia ser explorado também os stories, porque são duas linguagens também na mesma rede, são duas linguagens diferentes. A foto do feed você trabalha mais, iluminação, texto, hashtag, toda uma estratégia. Então, você demora um pouco mais até aquela foto certeira. Por isso você pode ter um intervalo um pouco maior. Agora, os stories, você mostra bastidores. Você entra em contato mais direto com o seu público. Então é bom colocar todo dia. Não dá para você mesclar essas linguagens. Trabalhe bem o feed, capriche na foto, e os stories mostram o dia a dia, até as imperfeições, conte as histórias, e uma coisa vai comunicando com a outra. Uma estratégia legal, Lázaro, por exemplo, você posta uma foto no feed, bem trabalhada, e vai no stories. Gente, acabei de postar uma foto, tem uma roupa nova, coleção, lançamento, vai lá que tá muito lindo. Ou então, tá vendo essa roupa? Tá lá no feed, dá uma olhadinha. Uma coisa vai puxando a outra. Então, fazer sempre um link de uma coisa com a outra, com certeza vai trazer maior resultado, né, Elvis? Ô, Elvis, agora o seguinte, eu tenho visto você aí com algumas fotos, por exemplo. Outro dia eu vi você com uma foto. Ai, meu Deus, lá vai. Vi você com uma foto na academia. Outro dia eu vi você com uma foto com o seu cachorrinho no clube. Então, assim, você tem mesclado bastante isso, né? E eu acredito que isso traz engajamento. As pessoas, elas querem ver a pessoa por trás da marca. Vou dar aqui alguns exemplos. Você pode ter o perfil da sua empresa, mas as pessoas que estão vendo online, elas querem ver a pessoa que está por trás da marca, os motivos que levam você... Por exemplo, você pode ser um profissional liberal, né? Então, supondo que você seja um profissional liberal, você pode fazer postagens, inclusive, na mídia social aí da empresa que você tem, né, como profissional liberal, mas as pessoas querem ver a pessoa que está por trás. Então, é interessante, de vez em quando, você aparecer, mostrar aqui que você veio, quais são os seus... As pessoas querem ver os valores que as pessoas têm. Então, eu acho que isso é um exercício, sabe, para pegar a timidez. Eu lembro que quando eu comecei a usar os stories, rapaz, eu acho que era super travadão, né? E aí o que eu dizia? Eu quase que me desculpava, sabe? Eu fazia um story, gente, estou gravando aqui esses stories, é um exercício para eu perder a timidez, viu? Então não repare, desse jeito. E agora você pegou o jeito, né? Porque você vai perdendo, sabe, um pouco essa vergonha. E aí o que é legal? Você pode, então, por exemplo, você faz um vídeo mais denso para o YouTube. Comentário de um livro, uma dica de crescimento profissional, né, sobre vida de oração, como eu tenho feito lá. E aí um vídeo de 15, 20 minutos. Mas você vai para o feed, faz aqueles recortes de frasezinhas, né? Ou então faz uma história. Gente, eu fiz um feed lá, umas dicas para você administrar melhor seu tempo. Está lá no feed. Se você quer saber mais, vai lá no meu YouTube que eu fiz um vídeo comentando melhor. Então, cada linguagem, cada rede tem uma pegada, né, muito própria. E é muito interessante você fazer cada uma se comunicar com a outra. Muito bem. Elvis, nós estamos aqui eu acho que nós temos aí em torno de uns 8 minutos. Hoje é daquelas lives que voam, de tão boa que é. A gente falou de muita coisa.
Agora, Elvis, é importante a gente dizer que o objetivo da mídia social, ela realmente acelerou essa possibilidade de comunicação, de contato. As pessoas que estão trabalhando bem as mídias sociais estão conseguindo resultado porque acharam a forma de se comunicar com o seu público. Então, eu acho que isso é que é muito relevante. Aqui nós temos alguns irmãos que são pregadores, são ministros de música, que são profissionais, que estão dentro desse contexto de profissionais cristãos que querem santificar o mundo. Então, também, para nós, é muito importante a forma com que nós nos comunicamos e nos portamos. Eu já vi, em alguns casos, empresas que demitiram profissionais por causa de postagens incorretas em mídias sociais. Você já viu casos assim ou não? Tem esse outro lado da moeda, né, também, infelizmente. Então, Aí tem demais, né? Tem demais. É importante, por exemplo, que cada um conheça bem a própria instituição. Por quê? Em determinado momento, quando eu falo, eu represento aquela instituição, né, onde eu estou. Então, é importante a gente ter também essa visão do que fazer, onde fazer e a hora adequada de se comunicar nas nossas mídias sociais, porque isso pode ter aí algumas sanções dependendo da empresa que você representa. Não, eu estou aqui pensando indo para o campo do absurdo. Imagina você com a reunião de equipe e chega lá um colaborador que ele é influência também, né, fora do trabalho, e aí você está ali dando uma reunião estratégica, o cara saca o celular, e aí galera que me segue, eu estou aqui numa reunião. Não dá, né? Não tem jeito. Estou aqui numa reunião estratégica aqui da nossa empresa. Já pensou, gente? É muito complicado. Então, de não fato... dá. Eu já vi, inclusive, padre, Lázaro, infelizmente, viu? Já vi padre, assim, antes da pandemia, claro, das lives obrigatórias, né? Ele ia pro altar e colocava o celular no altar, meio assim, escondidinho, para ninguém perceber, filmando ali a sua live na missa, né? Hoje a condição, né, a situação nos exige um outro formato. Mas era esquisito, né? Era esquisito. Hoje não, a gente precisa, né, ainda fazer isso, mas é muito esquisito. Então tem que ter cuidado aonde fazer, como fazer, né? Essa abordagem tem que ser uma preocupação nossa. Bom, muito bem. Então, via de regra, engajamento, saber como se comunicar em cada plataforma, né? Isso é adequado. Exato. Fazer com que as mídias sociais sejam nossas aliadas e não que elas roubem a nossa produtividade. Isso é muito relevante. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir, de fato, fazer as mídias sociais nos ajudar a sermos profissionais melhores. Elvis, não falamos do LinkedIn. Mas eu coloquei ainda mais um ponto, Lázaro, muito rapidinho, mais um ponto, já que a nossa visão também é sempre manter um olhar espiritual, ao mesmo tempo, mais que a gente capriche no feed, capriche na entrega do conteúdo, também mostrar a verdade, porque muitos blogueiros, influencers mostram uma vida irreal, né? Então, se a nossa vida cristã ela exige a verdade, por mais que você capriche no feed, que também aquele conteúdo seja minimamente, né, autêntico, que entregue algo de bom e positivo para as pessoas, seja um negócio ou mesmo do seu âmbito pessoal. Isso é relevante, Elvis, porque assim, eu já vi situações, porque ninguém vai postar, por exemplo, na mídia social, algo difícil, complicado, um momento difícil da sua vida. Então, normalmente as pessoas postam o melhor prato que está comendo, elas postam a melhor roupa, o melhor lugar que está visitando. Ninguém bota arroz com ovo. Na mídia social, infelizmente, mostrar uma vida que não é real. Outro dia, eu vi alguém fazer uma pregação a respeito disso, que se a gente fosse olhar as mídias sociais, a gente não haveria suicídios. Porque aparenta-se somente uma vida de felicidade, né? Então, é bem relevante isso que a gente está conversando. Outra coisa que eu vejo é a questão da integridade para nós que somos cristãos. Né? Integridade. Porque, assim, as conversas que a gente tem pelo WhatsApp, por exemplo, às vezes são conversas privadas. Você posta algo que tem uma cara no Facebook, mas as conversas que a gente tem, às vezes, no WhatsApp, elas não são com essa mesma transparência de vida. Então é importante que todas as mídias sociais, especialmente para nós que queremos ser profissionais cristãos,
que elas transpareçam aquilo que nós somos de fato. Nós somos cristãos, minha gente. Então, que as nossas mídias sociais, elas podem falar de nossa vida, podem falar de nós mesmos, mas que o centro de tudo isso seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, gente, que maravilha, que assunto maravilhoso. Nem a gente esperava que fosse tão fluido assim, né, Lázaro? Com certeza. A Laís está falando aqui, Elvis, que o TCC dela em Teologia Contemporânea, ela falou sobre a autenticidade nas mídias sociais. Lázaro, e nesses minutos finais, tem alguma coisa a mais que você queira falar? Tem, sim. A gente podia falar sobre muitos aspectos ainda, mas essa é a nossa 20ª live. Né? Então, nós estamos aqui numa marca, Elvis. Eu acho que é motivo de gratidão, né, aos irmãos que estão acompanhando esse nosso trabalho, a Deus que inspirou esse bom propósito. Mas eu queria aqui fazer uma partilha com os irmãos. O Elvis está tendo muito trabalho para entregar um conteúdo relevante para vocês. Tem novidade? Tem novidade? Tem novidade. O Elvis está fazendo a transcrição, minha gente, das nossas lives, porque nós queremos entregar um livro para vocês. Você pode partilhar como é que está isso, que linguagem que você está usando? Que história que é essa? Que história que é essa, Elvis? Gente, vibra aí, gente, vibra aí. Pessoal, estou pegando as nossas... aí, pelo amor de Deus. Manda coraçãozinho, por favor. Gente, estou pegando as nossas 20 conversas que nós tivemos. Tem muito conteúdo. Estou transcrevendo, né? Lázaro também vai fazer o olhar. Vamos fazer esse trabalho em conjunto. E aí a nossa ideia é que essas nossas lives virem um dos projetos desdobrados. Nós temos vários. Um deles vai ser o livro Holy Working. Nem sei se o título vai ser isso ainda, né? A gente não Mas sabe ainda. Holy Working vai virar livro. E tem um outro aspecto, hoje inclusive nós fizemos uma reunião, né? A gente já está debruçando sobre isso há algum tempo. Por quê? Eu sou profissional da área de contabilidade, eu já... Tem outra novidade? Tem outra. A Laís também é profissional da área da contabilidade, e a gente sabe, gente, tem muitos empreendedores e gestores que não têm o conhecimento mínimo a respeito de alguns aspectos, por exemplo, da vida de uma empresa. Então, tem algumas empresas que falem por falta de gestão, de conhecimento a esse respeito. Então, nós queremos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado de talentos. Nós tivemos uma compreensão de que, por exemplo, um empresário ou um gestor, ele nasce para trazer remédio para uma dor da sociedade. Eu queria que você, enquanto empreendedor, tivesse essa visão, que a sua empresa pode ajudar a solucionar uma dor da sociedade. E nós entendemos que quem inspira o bom propósito de levar cura para a sociedade é o Espírito Santo Criador. Então, a partir dessa visão do Espírito Criador que inspira um bom propósito, nós queremos ajudar os irmãos e nós vamos fazer um curso, né, Elvis? Há muitas mãos. Vai ter o Elvis... Coração. O Elvis como teólogo e filósofo, como empreendedor aí, eu enquanto contador e gestor, outros profissionais que nós vamos agregar, vai ter contadores, advogados, profissionais da área de marketing. Nós queremos trazer um curso e entregar para vocês, porque o profissional que fizer esse curso vai ter pelo menos os elementos necessários para que, através do seu trabalho, ele realize aquilo que é a vocação, aquilo para a qual Deus nos chamou. Só 45 segundos. Nossa. Gente, só agradecer. Eu nunca podia sonhar que uma conversa como essa lá atrás podia gerar tanta coisa boa e que tem muito mais ainda por vir. Então, obrigado a você que nos acompanha. Então, assim, gente, essas duas novidades que nós queremos compartilhar, um livro que em breve nós vamos entregar para vocês e um curso que nós estamos preparando. Né? Ainda estamos fazendo o escopo de tudo isso, estamos desenvolvendo e logo, logo você já vai ter aí as primeiras coisas que com certeza vão te ajudar no desenvolvimento da tua tarefa, que é se santificar através do trabalho e levar outras pessoas a santificar através do trabalho. Elvis, alegria falar com você.